Pessoal, última parte então aí do conteúdo relativo à ordem de precedência, tautologia, contingência e contradição de raciocínio lógico. Questão 16. Com base nessas informações acima, ele está falando que com base nessas informações acima, julgue o item. Então tem que levar em consideração o que está escrito acima. Tem que cuidar que o CESP ele é desgramado, gente. Porque tem vezes que ele não vai trazer essa informação. E você, se ter por base as informações, você vai errar. A última questão é uma grande prova disso. Vamos tentar fazer por tabela verdade e depois vamos ver com base nas informações acima, como ele sugere. Se eu for pela tabela verdade, eu não erro, certo? Se eu for pela tabela verdade, eu não erro. Então aqui, só nesse caso aqui vai ser falso. Os demais serão o que? Verdadeiros. E ele disse que era uma contradição. Não, teria que, para ser contradição, todos os resultados deveriam ser falsos. E teve só um. Beleza. Agora, se eu for fazer da forma que ele está falando aqui, 5 é par. É falso isso. P2, 5 é um número ímpar. É verdadeiro. Então, falso e verdadeiro aqui vai dar o quê? Verdadeiro. Então, não é uma contradição, ok? Sugiro sempre você optar pela tabela verdade para não acontecer como vai acontecer lá na questão 20, como já avisei. Vamos lá. Questão 17. Considere que duas proposições são equivalentes e se somente se possuem exatamente as mesmas valorações V e F. Então veja, o que ele está me dizendo aqui, cara? Ele está me dizendo que, nesse caso, A e B são equivalentes. É correto afirmar que A e B é sempre F. Tomar cuidado com o comando da questão. Ele está dizendo que eu tenho duas proposições. Nesse caso, A e B são equivalentes se e somente se possuem exatamente as mesmas valorações de verdadeiro e falso. Que ele está me dizendo, em outras palavras, está dizendo que A é igual a B, certo? Então, se A e B são equivalentes, então é correto afirmar que não A e B é sempre falso. Coloca aqui, então agora ficou, veja, qual é que é a formulazinha, 2 na N, 2 na 2, 4 linhas. Então eu teria que A, B, verdade, verdade, falso, falso, metade verdade, metade falso. Aqui eu alterno. Só que A, pelo comando da questão, é igual a B, equivalente a B. Então esse aqui sairia fora e esse sairia fora, por isso que ficou isso aqui, ok? Então não A e B, então não A, aqui vai ficar o não A, vai ficar falso e verdadeiro. Agora I B, agora eu vou pegar esses aqui, para ser verdadeiro tem que ser este e este verdadeiro. Então aqui tem o falso, então já morreu. Aqui tem o falso, já morreu. Então o resultado vai ser aqui uma contradição. E é o que ele diz na questão, portanto está correto. Então veja, nesse caso é correto afirmar que aí não A e B é sempre falso. Perfeito. Questão 18, questão difícil, certo? Questão difícil. Difícil a primeira, depois fica fácil. Veja, considerando as acepções listadas acima, então as acepções acima precisam elas ser consideradas aí. Se a proposição apresentada é uma tautologia de acordo com a acepção que a precede. Então o que ele está dizendo? O que é uma tautologia? Tem que ser o que? Uma verdade. Acepção 2. Todo indivíduo gordo
ingere mais alimento do que precisa, do que necessita. Então aqui, ó, o 2, ele tá para falar, para analisar esse aqui. Proposição que tem por sujeito e predicado mesmo conceito, expresso ou não no mesmo termo, certo? Exemplo: paulista é morador de São Paulo. Então ele está trazendo um sujeito e um predicado que está expressando o mesmo conceito, mas não necessariamente o mesmo termo. Aqui ele está falando que o sujeito é o todo indivíduo gordo, e aqui está trazendo outra informação, que ingere mais alimentos do que necessita. Então é uma tautologia. Nesse caso aqui não, porque ele não está obedecendo sujeito e predicado aqui, ó. Não tem, eles não possuem o mesmo termo, certo? Aqui está falando de alimento e aqui está falando de gordo. Então veja, ficou difícil? Não. Então o gabarito é errado. Então faltou o gabarito aqui. Agora a 19 vai ficar mais fácil você entender a 18, que ela é a continuação. Veja. Na mesma acepção do item 2, que é o que? Tem sujeito e predicado com o mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo. Aqui, ó, o sal é salgado. Então o sujeito, quem é sal, é salgado, é o predicado. Ele tem o mesmo conceito? Sim. Agora, eles estão expressos pelo mesmo termo? Não. Mas é uma tautologia, então? Sim. Porque ele está afirmando que está escrito no 2, no item 2. Ele está trazendo a mesma informação. O sal é salgado. Então, sujeito e predicado, mesmo conceito, mas termos diferentes. Ó, 19 agora, que eu estava falando para você, se você não for para a tabela verdade, você erra essa questão. Por quê? Aqui, ó, se 7% dos candidatos inscritos no concurso público do Senado Federal concorrem a vagas para cargo de consultor de orçamentos e 93% para consultor legislativo, então a maioria dos candidatos do concurso público do Senado Federal concorre para o cargo de consultor legislativo. Se ali em cima, então ele está dizendo assim, P e Q, então R. Aqui então, se esse aqui é verdade e esse é verdade, e esse daqui a maioria é verdade, então eu teria o que? Uma tautologia. E aqui está falando sobre tautologia. Aí se eu pensasse dessa forma aqui, com as informações que está trazendo aí, eu erraria a questão, certo? Por quê? Porque eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer a tabela verdade. Fazendo a tabela verdade, tenho 3. Como que eu faço? 2 na terceira igual a 8 linhas. Então a metade das linhas a primeira vez lá, então são 4 verdades, 4 falsas, depois 2 verdades alternando por 2 falsas, depois uma verdade e uma falsa alternando. Então essa aqui eu vou montar a tabela. Montei a tabela aqui, 4, 4, depois 2, depois alterno. Agora eu coloco P para ser verdade, verdade e o que também precisa ser verdade. Então P e Q verdade, Q verdade, falso, 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 falso e falso. Agora eu vou pegar o P e Q, agora o então R. Vamos pôr para cá. Vamos copiar o R aqui para não precisar. O que vai acontecer?
para não repetir tudo, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que somente nesse caso aqui, ó, que vai ser falso, todas as demais vai ser verdade. Então, se começou com F aqui, qualquer coisa que tiver aqui, qual é o resultado? Verdade. Então aqui, ó, daqui para baixo é o que? Verdade, 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 verdade e verdade. Beleza? Daqui para cima eu vou ter o que? O R aqui, ó. Então, verdade, verdade. Só que aqui agora, ó, por causa desse daqui, furou. Então não saiu uma tautologia por causa desse indivíduo aqui. Ok? Então por isso que a questão está errada. Então veja, se eu me ativesse ao conteúdo, nesse caso que eu tinha errado, nesse caso eu teria errado. Então tem algumas vezes isso aqui é uma questão até problemática, porque há outras questões que a gente já estudou aqui nessa bateria que elas traziam algo que você precisava se ater ao conteúdo, como nós já olhamos aí, beleza? Mas não dá para ficar brigando muito com o examinador também. Beleza, povo? Seria isso, um abraço e até a próxima.